Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 170, de 2012, da senhora Andréa Zito e outros, que dá nova redação ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, para garantir proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Comunico aos senhores parlamentares que a lista de inscrição para discussão da matéria encontra-se disponível na mesa de apoio e será encerrada com o início da discussão. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 8ª reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não. Perdão. Eu peço dispensa, presidente, da leitura. Siga a esteira luminosa aqui do Arnaldo. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado Arnaldo Faria de Sá. Em discussão? Não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Senhor presidente, uma sugestão aos pares presentes, para que, como já houve discussão na reunião anterior, a gente pudesse ir direto à votação, que se começar a hora do dia, nós teremos prejuízo e não podemos aprovar essa matéria. Então, que a gente abrisse mão de discutir depois da votação do projeto. Nós não fizemos a discussão ainda. Foi feita uma pré-leitura, mas a discussão, esse fato não aconteceu aqui ainda na comissão. Ok, presidente. Okay. Senhor presidente, seria possível de distribuir o parecer do relatório? Sim, eu vou providenciar então para que seja distribuído aos pares. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta: discussão e votação do parecer do deputado Marçal Filho, à PEC 170A de 2012. Lembro aos deputados que foi concedida a vista conjunta do processo aos deputados Arnaldo Faria de Sá, Ivan Valente, Rogério Carvalho e Rubens Bueno. Informo ainda que o deputado Rogério Carvalho apresentou o voto em separado, cujas cópias estão disponíveis na mesa de apoio. Passo agora a palavra ao relator, deputado Marçal Filho. Em relação ao que apresentei na reunião passada, fiz algumas alterações, conversando com a autora dessa PEC, Andréa Zito, com parlamentares ligados ao governo, com os parlamentares ligados a entidades, enfim. Fizemos um amplo debate, conversas ontem, para que chegássemos a um texto que pudesse não perder a sua essência, que é exatamente de corrigir uma injustiça que se mantém na Constituição brasileira. Se Vossas Excelências quiserem, eu posso ler aqui o voto e, em seguida, o substitutivo, com as alterações que foram colocadas. Só substitutivo, só. Bom, então vamos ao substitutivo. Artigo 1º. O inciso 1, o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 1. Por invalidez permanente, vírgula, com proventos integrais. Esses com proventos integrais não havia, eu acresci porque entendo que o que abunda não prejudica. Se não colocarmos, se não deixarmos isso claro, poderemos ter algumas suscitações em relação a isso, alguns questionamentos futuros. Artigo 2º, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tem ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que se aposentou ou venha se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso 1 do artigo 1º do artigo 4º, parágrafo 1º do artigo 4º, tem direito cumulativamente a inciso 1, proventos integrais de aposentadoria calculados com base na última remuneração
em que se der aposentadoria não lhe sendo aplicáveis as disposições constantes dos parágrafos 3º, 8º e 17 do artigo 40. Inciso 2. Reajustes de aposentadoria dos servidores e das pensões dos seus dependentes, sendo na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. O que houve de modificação em relação à PEC apresentada é que, além de colocar aqui que o fim daquela lista e que a integralidade seja garantida para todos, que os reajustes sejam concedidos aos aposentados e pensionistas todas as vezes que os reajustes se derem para os da ativa. E também para aqueles cargos ou funções que não existirem mais, forem extintas, para que seja, a pessoa receba uma reclassificação de cargo ou função, para não perder nenhuma remuneração. Artigo 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão no prazo de 180 dias da entrada em vigor desta emenda à Constituição à revisão das aposentadorias por invalidez e pensões concedidas para adequá-las ao disposto nos artigos 1º e 2º desta emenda constitucional. Aqui nós queremos garantir a integralidade a todos aqueles que entraram posteriormente a dezembro de 2003, já que os anteriores a dezembro de 2013 já têm garantidas a aposentadoria e a paridade a partir do momento que não existe, inexiste mais aquela lista de doenças. Artigo 4º, essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação e garantimos aqui os 180 dias para que tanto a União quanto os estados e os municípios que têm mais dificuldades para se adequar possa colocar em prática essa modificação. Por quê? Esse é o relatório. Onde eu falei quarto é artigo 40, tá? 40. Ao invés de falar 40, eu disse 4, porque houve um erro de redação aqui que já foi corrigido. Nos outros, no meu ainda está errado. 40. Então tá certo. Consulta ao plenário se tiver mais alguém interessado na inscrição. A inscrição ainda está disponível o tempo. Antes de darmos início à discussão da matéria, peço a atenção dos parlamentares para algumas orientações a serem adotadas na presente reunião. A discussão obedecerá à ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra, conforme o artigo 171, parágrafo 1º. Perderá definitivamente a inscrição o deputado que não estiver presente na hora que for chamado. E após iniciada a discussão, não serão permitidas novas inscrições. O prazo para a discussão é de 15 minutos para os membros da comissão e para os líderes, conforme o inciso 7 do artigo 57 do regimento. Para os não membros, e o prazo para discussão para os não membros, o prazo de discussão é 10 minutos. As sugestões ao parecer poderão ser proferidas oralmente durante a discussão da matéria. Os deputados que apresentarem um voto separado e que estiverem inscritos para discutir a matéria poderão fazer sua leitura, caso estejam inscritos, respeitados o prazo regimental e a ordem de inscrição. Os deputados que apresentarem o voto em separado, mas que não estiverem inscritos para a discussão, poderão encaminhar seu voto à mesa, a fim de que seja distribuído aos presentes e posteriormente publicado junto com a matéria. Por fim, antes de iniciar a discussão, informo que está aberto o prazo para recebimento de destaques. Vamos dar início à discussão observando a ordem de inscrições. Concedo agora a palavra ao primeiro deputado inscrito. Passo a palavra ao deputado Junge Abi, que vai se manifestar contra. Meu caro estimado presidente Alexandre de Bosso, meus respeitos também ao nosso querido relator Marçal Filho, mas principalmente o nosso respeito, o reconhecimento e admiração para a deputada Andréa Zito, que tempos atrás já esteve trabalhando em prol dos aposentados por invalidez, em se falando de órgãos públicos. Eu fiz uma leitura, deputado Marçal Filho,
do primeiro parecer do relatório e com o parecer que se apresenta nesta data. E já tinha tomado conhecimento e eu me inscrevi, contrariamente ao parecer que se apresenta nesta data, porque eu sempre entendi que os dois conceitos fundamentais fossem os norteadores daquilo que vai no meu coração, na minha mente, que seria a integralidade e a isonomia completa. E fiquei extremamente preocupado, não em termos de alguma promoção de ordem eleitoral política, mas sim porque nós estamos falando exatamente de seres humanos. E no Brasil, lamentavelmente, nós não temos tido a capacidade de reconhecimento, não consentimento, carinho, generosidade, respeito, admiração, todos nós temos pelas pessoas idosas, principalmente pelos aposentados. Mas, talvez até por falta de um equilíbrio na nossa economia, nós não estamos dando a devida generosidade em termos de sobrevivência digna para os aposentados de uma forma geral. E quando se fala de invalidez, é evidente que a nossa preocupação é muito maior. É a razão de que, ao ler o parecer que se apresenta neste momento, a minha preocupação, porque perde-se exatamente esses dois conceitos, a isonomia e a integralidade, porque para-se exatamente em 2003. E o nosso sentimento é que esses dois conceitos sejam fundamentais para as pessoas aposentadas por invalidez também após 2003. Então, eu gostaria, eu sou deputado de primeira legislatura aqui, não conheço bem o regimento interno, mas eu gostaria nessa fase, senhor presidente, se há possibilidade de eu já apresentar um voto em separado para Vossa Excelência. Assim, eu gostaria de terminar as minhas palavras por simplesmente um respeito de foro íntimo da minha pessoa por os aposentados de uma forma geral. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à deputada Andréa Zito para se manifestar a favor. Presidente, eu abro mão, eu gostaria somente de manifestar após a votação. Passo a palavra a se manifestar a favor o deputado Policarpo. Da mesma forma, presidente, vou abrir mão e vou aguardar após a votação de me manifesto. Está encerrada a discussão. Passo agora a palavra ao relator para suas considerações sobre as sugestões apresentadas. Eu falo também após a votação, presidente. Eu acho que eu já esclareci aqui, entendo a preocupação do nobre deputado, inclusive havia feito o meu parecer nesse sentido, mas impossibilitado tecnicamente de realizá-lo da forma como gostaria, tecnicamente, não tem nada a ver com posição de governo, nem nada. Eu e a autora fizemos isso juntos, fizemos isso aqui a quatro mãos, inclusive esse marco temporal foi colocado por ela mesma, pela própria companheira do partido de Vossa Excelência, ela que teve essa ideia, e ela mesma colocou, não porque ela gostaria de colocar, por ela também tenho certeza que ela gostaria de estender a todos. Mas infelizmente esbarramos nessa questão de técnica legislativa e temos que manter o relatório dentro dessas condições, que é o possível, e acho que vai avançar muito. Eu acho que a deputada Andréa Zito avançou muito na sua PEC, e eu fiz alguns acréscimos aqui que creio que melhora também, mas em nenhum momento retirei nada do que ela havia colocado. Ao contrário, tentei melhorar e acrescer algo. Vamos passar para a votação da matéria. Informo que está encerrado o prazo para a apresentação de destaque que não foram apresentados. Consulto, encaminhamento de votação. Consulto se algum deputado deseja se inscrever para encaminhar contra ou a favor da matéria. Em votação, o parecer
do relator, deputado Marçal Filho. Os senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, contra os votos do deputado Junge Abe. Então, concedo a palavra à deputada Andréa Zito, que gostaria de se manifestar. Senhor presidente, apenas uma matéria regimental, tendo sido aprovado o relator, estão prejudicados votos separados. Não. É só para registro. Só para registro, está aprovado o relator. Obrigado. Bom, presidente, deputado Alexandre Rosso, também aqui deputado Marçal Filho, os colegas parlamentares que participam, né, dessa comissão especial. Eu queria aqui parabenizar o nosso presidente pela condução dos trabalhos. É uma comissão tão importante, uma expectativa de muitas pessoas. Vossa Excelência sabe disso, também deputado Marçal Filho e todos os parlamentares que aqui estão e estiveram participando. E dizer que aqui eu quero agradecer ao deputado Marçal Filho. Né? Ele apresentou o seu relatório na semana retrasada, numa outra audiência, e ele pôde perceber, ele se colocou à disposição de conversar. Né? E isso é importante, porque muitas vezes o relator apresenta aquele relatório e não se dispõe a uma conversa, a um diálogo. E na semana passada nós solicitamos o adiamento, né, da discussão do relatório, e ontem nós tivemos uma conversa muito importante com o relator, com o Ministério da Previdência, também com a Casa Civil, o Ministério do Planejamento. E ali, como eu falei, houve um consenso, né, e o deputado Marçal, assim como ele falou aqui, o objetivo dele foi somente de aprimorar a nossa PEC. Sem dúvida alguma, também reforçando o que ele disse, quando nós apresentamos essa PEC, foi com o objetivo de atender a todos. Mas, sem dúvida alguma, a lei não permite, as questões técnicas não permitem mesmo. Isso foi comprovado na PEC 270, que hoje é a emenda 70. Agora nós apresentamos essa PEC 170, justamente buscando a isonomia. Mas, ainda assim, nós temos as nossas limitações. Então, por isso, com toda certeza, o deputado Marçal Filho, ele não teve como incluir tudo que a gente queria, mas aquilo que está dentro da lei, com toda certeza, foi o que ele colocou, buscando aprimorar e buscando fazer essa justiça. Então, eu quero parabenizar o deputado Marçal Filho, mais uma vez, parabenizar o presidente, parabenizar e agradecer os nossos parlamentares, tenho aqui o maior respeito ao deputado Jungiap, com todo respeito, né? Ele apresentou o seu voto separado, isso aí é democracia, a gente percebe isso, mas eu tenho certeza, deputado, que muitas pessoas hoje, a partir de hoje, estarão já na expectativa, né, de ser feita uma justiça, e sem dúvida alguma, eu aguardo espero que essa nossa PEC, ela possa ir a plenário o mais rápido possível, para que a gente possa ir fazer justiça, como eu falei. Muito obrigada. Feliz. E aí também tem a questão, né, do substitutivo que foi apresentado na semana passada, né, e só lembrando que a gente precisa, então, atualizar nessa questão da modificação que foi feita, não é isso? Na internet, na página. No texto, sim. No texto, não é isso? Já está na página. Já está, né? Já está na página. Mais algum deputado? Deputado Policarpo, então, tem a palavra. Senhor presidente, eu primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos aqui nessa comissão. Não tenho dúvida que fez com que também o ritmo, que a gente conseguisse chegar nessa data de hoje com a sua aprovação. Parabenizar o deputado Marçal Filho pela tranquilidade, né, como há pouco o senhor estava falando, que trabalhou esse processo todo, teve calma o suficiente para chegar a esse ponto. A conversa que fez com o governo ontem,
pode ser que um outro ponto ainda esteja numa dúvida, mas avançou para uma linha que foi possível aprovar neste momento. E claro que o marco, apesar do deputado Jundiaí ter colocado o voto contrário, mas é porque tem a discussão da emenda 41, né, que é em 2003. A gente, para ultrapassar aquela barreira, tem que depois alterar a emenda 41 no seu contexto geral e não aqui só em relação à aposentadoria por invalidez. Então, eu sou daqueles favoráveis que a gente faça ainda, ao longo do tempo, uma mudança ainda na Previdência como um todo. Eu não votei contra a Previdência Complementar, tenho todas as minhas considerações a respeito do sistema previdenciário. Então, apesar disso, votei favorável por saber também que existe essa limitação em relação ao que foi aprovado na emenda 41. E quero aproveitar também para dar mais uma vez a deputada Andréa Zito, que tem sido uma defensora aqui também desse tema e que tem nos ajudado a corrigir essa injustiça. Então, entendo que pode ter um ponto ou outro ainda divergente, mas, de certa forma, o governo também avançou para que pudesse chegar nesse contexto no dia de hoje. Então, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o nosso relator e saio daqui mais aliviado do dia de hoje. Espero que a gente possa depois trabalhar para levar o quanto antes ao plenário e com esse acordo a gente conseguir votar no plenário e corrigir essa injustiça de uma vez por todas. O deputado Jundiaí também quer se manifestar? Ok. Então, passo a palavra ao relator, que pediu para se manifestar após a votação. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, presidente. Fizemos uma bela parceria aí na condução dos trabalhos dessa comissão. Agradecer a todos os parlamentares, a deputada Andréa Zito, brilhante nessa questão dos aposentados, das aposentadas, sensível a essas questões. Realmente eu tentei fazer um relatório, um parecer que pudesse ampliar mais, que pudesse contemplar mais pessoas, que pudesse chegar a essa isonomia que o deputado Jundiaí falou e tem razão, mas infelizmente, como disse o deputado Policarpo, nós barramos nessa mudança e precisamos promovê-la, vamos nos ombrear nisso e tocarmos essa questão, mas o mais importante nesse momento é nós conseguirmos levar isso aqui a plenário, para que essas pessoas que nós contemplamos aqui sejam efetivamente beneficiadas. Eu não tenho um número, mas eu sei que tem muitas pessoas que serão beneficiadas a partir dessa decisão que tomamos aqui hoje. Se não tomássemos essa decisão agora, essas pessoas ficariam novamente à mercê do que foi aprovado anteriormente. Então, com essa aprovação nossa, nós nos encaminhamos para fazer justiça a essas pessoas. Se nós tomássemos talvez uma decisão que não fosse possível levar a plenário, também, da mesma forma, essas pessoas ficariam à mercê do que nós aprovamos aqui. Então, eu acredito, e quero já me dirigir com o presidente, até o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que todos nós aqui possamos nos dirigir às nossas lideranças partidárias, para que coloquem isso aqui como agenda positiva da Câmara, para que essas pessoas que estão sendo atingidas por essa medida sejam efetivamente beneficiadas. Isso vai acontecer somente se chegarmos ao plenário da Câmara. Sabemos que não é um trabalho fácil, mas entendendo que o governo tem simpatia por essa causa, mostrou-se sensível a isso, entende que há uma injustiça a ser corrigida. Quero inclusive cumprimentar o deputado Rogério, que esteve ao nosso lado, no sentido de fazer essa interlocução que não havia anteriormente não houve, e depois essa abertura aconteceu e nós pudemos construir isso, que todos possam fazer com que os líderes se sensibilizem com essa questão. E nós possamos ultimar este trabalho, que só vai acontecer com a entrada em vigor. E aí sim, poderemos comemorar com essas pessoas que estão sendo atendidas por essa proposta de emenda à Constituição. E que, quiçá, possamos estar em outras frentes, com os mandatos renovados aqui, corrigindo essas outras distorções que há no sistema previdenciário, não só essa. Eu já presidi a PEC 555, que cobra dos servidores que já estão aposentados.
não é? Mesmo que aquelas pessoas adeptas kardecistas que acreditam na reencarnação, mesmo essas devem achar um absurdo uma pessoa aposentada continuar recolhendo uma aposentadoria que ele não vai receber. Essa é uma outra correção. Tem o 4434, que eu fui relator também, que recupera a perda dos aposentados, que tiveram seus salários mínimos não aumentados, desde aquela época em que eles acreditavam nisso, e hoje estão com seus benefícios defasados. Então, há uma série de questões envolvendo a Previdência, que não é só essa. Mas, cada coisa de cada vez, então, pelo menos, demos um passo, que eu acho que é importante, tomara que a gente chegue a plenário logo. Muito obrigado, presidente. Encerrada a votação, a matéria vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Nos termos do artigo 164 do Regimento Interno, declaro prejudicados os requerimentos de números 113 e 814 por terem perdido a oportunidade. Determino o arquivamento das proposições e informo que os mesmos farão parte dos anais desta comissão especial. Esclareço que esta comissão não se encerra hoje, visto que poderá se reunir logo após a aprovação da PEC em primeiro turno no plenário, para elaborar a redação para o segundo turno de discussão. Antes de encerrar a reunião, consulto o plenário se podemos colocar em votação a ata da presente reunião, que será elaborada pela Secretaria a partir do arquivo de áudio. Com certeza. Sim. Ok? De acordo com o plenário. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar. Sim. Perdão. Houve uma falha, eu esqueci, tinha anotado aqui, mas eu quero também agradecer a toda a equipe técnica que nos ajudaram. Vai fazer, mas eu também gostaria de agradecê-los, porque sempre teve esse contato conosco, que é a Eugênia, também o Flávio, o Magno e o Júnior. Então eu quero agradecer por esse carinho e por essa atenção que tiveram conosco. Antes de passar para o encerramento, eu, como presidente, gostaria de fazer todos esses agradecimentos, estendendo os agradecimentos a todos aqueles que participaram das audiências públicas, pessoas, servidores, representantes de classe, pessoas que, de alguma forma, colocaram o seu tempo em prol desta categoria de aposentados, porque nós não estamos falando de uma aposentadoria de aposentados qualquer, nós estamos falando de aposentados que se tornaram aposentados contra a sua própria vontade. Esse é um detalhe, por quanto tão importante foi este momento que nós vivemos aqui, como deputados, discutindo um assunto tão importante. Agradeço ao meu líder que me colocou nessa posição, que me indicou para ser o presidente dessa comissão especial, mas uma comissão, além de especial, muito importante para a vida dos brasileiros e das brasileiras, porque muitas famílias estavam na dependência daquilo que nós estávamos discutindo aqui. Um agradecimento especial e carinhoso à deputada Andréa Zito, que propôs isto. Um agradecimento muito especial ao meu companheiro e relator desse processo. Aquilo que foi dito aqui brevemente pelo deputado Policarpo é verdade. Nós entendemos a sua calma, a sua ponderação em relação a isto, num assunto que tinha divergência em vários setores da sociedade. E também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora e lembrar que não termina aqui neste momento, tudo que nós almejamos alcançar, que é o reconhecimento e até mesmo uma correção de uma injustiça que há muitos anos é cometido aos aposentados por invalidez. Um agradecimento muito especial, e estendo esse agradecimento em nome da Eugênia, nossa servidora, que foi incansável todo esse momento aqui ao lado da presidência do relator, inclusive nos momentos em que nós estivemos reunidos discutindo esse assunto nos bastidores, para que pudéssemos estar agora nesse momento aqui com essa aprovação. Agradeço também a participação de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o enriquecimento desse debate, esse debate democrático. Nada mais... Presidente, pela ordem. Deputado Ivan Valente. Eu queria primeiro parabenizar a deputada Andréa Zito, o relator, o deputado Marçal. Eu estou numa negociação aqui sobre a votação do PL das farmácias, não pude estar no momento aqui, mas queria deixar o registro do nosso apoio a essa PEC
e do esforço que foi feito para se chegar a esse resultado. E se aqui tivesse, teria votado junto com vocês. Tá bom? Um abraço, obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.